Olha só, a gente às vezes tem dificuldade, né? Eu me lembro que a Bíblia fala sobre não andar ansioso por coisa alguma. E eu não tinha, por ignorância, eu não tinha noção de me conhecer nessa área. E de um tempo para cá eu percebi traços de ansiedade, né? E às vezes a pessoa que está nos assistindo agora, eu quero até agradecer, alguém está pedindo, deixa a live salva. Olha, a live vai ficar salva no YouTube, tá bom? O nome dela é Bianca, tá bom, Bianca? Então, nós às vezes pensamos que não estamos sofrendo nenhum dano, né, emocional e já estamos com características, mas às vezes por não se conhecer, achar que às vezes, por exemplo, uma questão de temperamento, mas eu sou assim mesmo, nervosa, e não percebe que já um condicionamento de alguma enfermidade emocional, né? Então, é fácil detectar a depressão, pastor Bispo? Sim e não. Sim, Na verdade, é fácil quando você reconhece a limitação que nós temos tanto concernente à alma sim, quanto ao corpo. entendi. Então, seria mais prático isso. Agora, se houver, quanto maior as fortalezas externas que eu vou criando para sobreviver, para passar Sim, pelos problemas, enfim, eu vou lutando, 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 é o que a gente percebe na maioria das pessoas. Eu estou sobrevivendo, eu estou aí pelejando, uhum, estou aí lutando, estou aí passando. Então, quanto maiores as fortalezas externas para isso, maior a fragilidade interna. Aí sim fica mais difícil realmente conhecer ou perceber isso. uau. Tipo, a pessoa tá com uma depressão, mas ela mascara ao ponto de que ninguém está ali ao redor e perceba, é isso? Exatamente. Porque é assim, ó, todos nós temos um grau de pressão que a gente suporta. Sim, Né? É normal. Então você aguenta uma carga, aguenta um tipo de luta, algum tipo de situação, de problema. Quando você tem uma sobrecarga com isso, geralmente eu continuo querendo dar a mesma resposta. sim, Então, se eu pegava 50 quilos, eu continuo querendo pegar os 50 quilos. Então, mas eu vou arrastando, eu vou numa sobrecarga, sim. eu vou sentindo o peso daquilo, mas eu preciso dar uma resposta para Deus, uma resposta para minha família, Uhum. uma resposta para as pessoas que estão à minha volta. Então, eu vou até onde eu sucumbo. Eu não Uau. suporto mais. Então, quando a pessoa desaba, a tendência é ela desabar de uma vez, como Uau. esse exemplo que você citou. Sim, A tendência é da pessoa falar assim: eu não aguento mais, eu não suporto mais isso, então eu vou desistir. Aí ele desiste totalmente de tudo. Mas, na verdade, ele já vem num caminho de desistência, num sim. caminho de dor, né? Num caminho de sucessões de fracassos, sucessões de tristezas, de angústias, e ele continua nisso no decorrer de muito tempo, até que de repente ele já está afogando, ele Uau. ergue a mão e dizendo assim: olha, eu não aguento mais. Mas são muitos que não fazem isso. Se ele pede ajuda, se uma pessoa que está com depressão e já percebeu, e porque a tendência é como fez Elias, Uhum. encavernar, Sim. né? E aí, se ele, em vez de encavernar, ele busca ajuda, é possível ele conseguir sair rápido disso? É possível. Vai depender muito, né, da personalidade, vai depender do temperamento, vai depender de alguns fatores que compõem isso. É fato. Porém, eu digo para você, pastora Gláucia, para todos que estão nos ouvindo, né, nos assistindo agora, que é totalmente possível, né? Primeiro com a ajuda divina, com a ajuda do nosso Deus, com os Sim, princípios da palavra e também com as análises comportamentais, é sim. possível a pessoa realmente sair
bem rápido disso. Uhum. Como eu disse, vai depender muito de indivíduo para indivíduo, de uma pessoa para outra, mas é totalmente possível. Alguém está comentando, né? Eu decidi crer na palavra. Quando diz não andeis ansiosos, ele está dizendo, confia em mim que eu cuido de todos os seus problemas. Isso é fato. Eu me lembro, quando a gente começa a ler, por exemplo, Charles Spurgeon, que Uhum. tinha um problema sério de depressão, Sim, né? Martinho Lutero, um problema sério de depressão. sim. John Wesley, um problema sério de depressão. Eram gigantes na fé. Pessoas assim que até hoje a gente lê e diz, ninguém, não tem Que ninguém como eles, né? profundidade. Que profundidade. E de repente eram pessoas que eram visitadas pela depressão, por traumas da infância, por situações difíceis, né? O caso de Martim Lutero, por exemplo, enfrentando Roma, enfrentando o maior império da Terra, Sim, né? E de repente ele caía nos braços de Catarina von Borra, sua esposa, e dizia: Olha, hoje eu quero morrer. E ela consolava ele até ele dormir nos sim. braços dela pela guerra. Às vezes, a guerra espiritual também pode gerar uma depressão, bispo? Pode, por quê? Porque, na verdade, você nunca pode desassociar aquilo que é do espírito, da alma e do corpo. O problema é que nós estamos desassociando esses lugares. Sim, Então eu pego o que é do espírito, por sim, exemplo, ele está lá lutando, Lutero, por exemplo, sim, está lá lutando contra Roma, contra o sistema, contra vários tipos de problemas, várias situações, várias pressões, várias ameaças e tentativas de morte e tal. sim, Quer dizer, então ele está guerreando no espírito, sim, mas automaticamente a alma dele está sentindo, e automaticamente o corpo dele vai sentir. Por quê? Porque com o tempo isso somatiza, sim. né? O corpo somatiza aquilo. Então, quando ele meio que se joga nos braços da esposa, eu me lembro até de uma passagem que fala exatamente sobre um momento dessas crises dele. Lutero, ele diz assim: hoje eu quero morrer. Uhum. E a esposa se veste de preto e diz assim: então Deus morreu para mim. Uau. Ele tem um choque assim e fala assim: eu preciso ir adiante. Uhum. Então, entende que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim, Quer dizer, então há uma humanidade ali. sim, sim. Num momento como esse, pastora, Deus tem falado muito aos nossos corações. E um dia que eu também estava passando por uma pressão muito violenta, eu me lembro que o Espírito Santo trouxe no meu espírito essa frase: o problema da humanidade. Aliás, é a humanidade, mas o problema do calcanhar é que ele está ligado com a terra. Uau. O que é o calcanhar? A humanidade. Sim, O que é a terra? O sistema sim, terreno, o sistema sim. mundano. Mundano. O sistema mundano. Então, a minha humanidade está ligada a esse sistema. Sim, Então, mesmo um homem de Deus, mesmo uma mulher de Deus, muitas vezes vai ser pressionado, espiritualmente falando, e essa pressão espiritual, se ela não for tratada, se ela, por exemplo, alguns princípios podem ajudar bastante nisso para atenuar sim, esses sintomas. sim, Mas de qualquer forma nós vamos sentir. sim. Só não sentiríamos se fôssemos psicopatas. É Quer dizer, verdade. Eles então, não têm graças sentimento. a Deus, Exatamente. né, há sentimentos ali. Aham. Então eu preciso equilibrar. Sempre o equilíbrio vai ser o melhor caminho dentro desse processo. Olha o nível de Paulo. Exatamente. Miserável homem que sou. Uau, Paulo, como pode ser um miserável, né? E de repente ele entra em crise, né? E ele diz: um dia eu vou ficar livre do corpo Sim, dessa morte, né? E ele faz esse paradoxo entre a morte e o corpo, porque ele quer se aliviar, né? E ele sabe que ele só vai ter alívio dessa carnalidade quando ele tiver um corpo glorificado, sim, né? Então a gente percebe o quanto é difícil ser gente, o quanto é difícil estar na terra, né? E um dia seremos aliviados, né? Completamente com o corpo glorificado. Então é possível um crente devoto, um crente piedoso, um crente íntegro ter crises de depressão. É possível. é possível. Como eu disse,
É possível porque nós não estamos desassociados do Entendi. que nós cremos com o que nós sentimos. Sim. Então, às vezes eu creio, mas, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você crê em Deus como seu Salvador, né? O Jesus Cristo como Salvador, intermediador, o justificador de tudo. Você crê que há uma esperança viva nisso. Mas, ao mesmo tempo, com essa esperança viva, vem alguém, por exemplo, que confronta essa sua fé, que Sim. diz que isso não é verdade, que te pressiona. Então, por mais que você esteja crendo nisso, a sua alma interage com o ambiente. Então, o ambiente pode fornecer algum tipo de conteúdo que vai te pressionar. E essa pressão pode gerar uma crise. Sim. E a crise pode gerar, de fato, um estado depressivo e até uma depressão, Uhum. sim. Uau. É, é fácil detectar a depressão? Eu fiz essa pergunta já, mas eu queria que, como psicanalista, quais são os sintomas, os sinais de uma depressão, como psicanalista? Como é que o senhor define essa pessoa está com depressão? Se ela chegar e falar, e a partir daquele momento o senhor já percebe que ela está no quadro de depressão. Para um profissional, Sim, alguém que é treinado nessa área, é mais fácil. Mas a gente precisa sair dos rótulos. Eu acredito que o grande estigma que está se criando em volta das doenças psicoemocionais é exatamente os rótulos. Então, por exemplo, a maioria ela pega ali um teste da internet. Então, aquele teste de 10, ela preenche 7 requisitos. entendi. Ah, e tal, tal, tal. Poxa, eu tô com depressão. Quer dizer, então tá banalizado, Sim, né? entendi. Então, ir no profissional correto, num psicólogo, num psicanalista, ir num profissional da área, aí você vai ter o diagnóstico correto. Uhum. Nesse aspecto, aí sim a gente consegue identificar com maior clareza se essa pessoa está num estado deprimido, que não é a depressão ainda. Sim. Então, a maioria das pessoas passa por esse estado deprimido, né? Um período maior de dor, um período maior de luto, um Uhum. período maior de tristezas, de decepções, de situações não resolvidas. Sim. Mas a continuidade disso durante um período prolongado, aí sim pode ser a depressão e não um Entendi. estado deprimido mais, né? Então, identificar isso na sua origem vai permitir também que você identifique por que que essa pessoa está passando por isso. Quais são vamos dizer assim, as causas Sim. em 3 tempos. Porque Sim. essa causa pode estar ligada ao passado, essa causa pode estar ligada ao presente e pode estar ligada também ao futuro. Uau. Então, identificar isso é importante. Olha só. Gente, nós estamos aqui no nosso podcast com o Bispo Nilson, ele é psicanalista e cientista da religião. Estamos falando sobre um tema extremamente importante que é depressão, mal do século XXI. É uma pergunta também nessa noite, nós queremos dar continuidade a essas perguntas, aproveitando aqui a oportunidade com ele, que é um profissional dessa área da saúde emocional. E eu queria também, você pode continuar conversando com a gente através dos nossos comentários. Tem muita gente, obrigada pela sua companhia essa noite. Alguém está conversando aqui, eu sei o que é isso, e a gente, se você quiser pedir ajuda, nós vamos depois, lá no final dessa conversa, ele vai com certeza dar o endereço das redes sociais para que você possa procurá-lo como pastor e como psicanalista.